Oi, gente, começando mais uma aula e hoje o assunto é conceito de função. Conceito de função. Dizemos que a grandeza y é função da grandeza x se há entre elas uma correspondência tal que, para cada valor de x, existe um único valor de y. Então, vamos entender essa teoria na prática. Preste atenção nessa situação 1. Uma empresa de TV a cabo cobra de seus assinantes uma mensalidade de R$ 100 e mais R$ 10 por programa extra comprado. Desse modo, o valor pago, preço no final do mês, depende do número de programas extras comprados pelo assinante. Entenda agora, vamos só voltar aqui um pouquinho, quando ele diz assim, ó. Dizemos que a grandeza y é função da grandeza x se há entre elas uma correspondência tal que, agora que vem, para cada valor de x existe um único valor de y. O que é que ele quer dizer com isso? Preste atenção nesse exemplo. Se a pessoa não comprar nenhum programa extra, o que é que vai acontecer? Ele só vai pagar R$ 100 por mês. Se ele comprar um programa extra, ele vai pagar R$ 100 mais uma vezes 10, porque por cada programa extra, ele cobra quanto? Por cada programa extra, ele cobra o quê? R$ 10. Então, ó, se o cara comprou só um programa extra, ele vai fazer uma vezes 10, vai pagar 10, não é isso? Se ele comprar dois programas extras, ele vai pagar o quê? 2 vezes 10, 20, ou seja, R$ 20 a mais. E assim sucessivamente. O que é que está acontecendo aqui? O preço final a ser pago no final do mês, que no nosso caso aqui é y, depende exclusivamente da quantidade de programas extras comprados, que no caso aqui é x. Isso aqui é função. O resultado da função, que é y, depende do valor de x, que é o que? A quantidade de programas que ele assina. Isso aqui é função. Se, raciocinando o contrário agora, como é que eu sei que não é função? Exemplo, se eu variar x, 1, 2, 3, 4, 5, e o resultado de y for sempre o mesmo, não variar também, não é função. Só vai ser função se quando eu mudar o valor de x, y também mudar. Então é bem simples de entender quando é função e quando não é. Então, nesse mesmo exemplo, nós temos uma fórmula geral. Que fórmula geral é essa? Eu tenho, ó, y é o meu preço final. 100 é o meu valor fixo. E 10 é o meu valor por cada programa extra. E esse cara aqui é o que vai variar. Se eu tenho um programa extra, x vai ser 1. Se eu tenho dois programas extras, x vai ser 2. Se eu tenho 3 programas extras, x vai ser 3. E assim sucessivamente. Aqui, gente, é só o seguinte. Se eu fizer x vezes 10, ou se eu fizer 10 vezes x, o resultado vai ser o mesmo. Então, vamos usar essa fórmula aqui, que a gente sempre usa o x do lado direito. É só uma questão de conversão. Se você colocar x vezes 10, também vai dar certo, do mesmo jeito. Não tem problema. Mas, assim, esteticamente, a gente usa mais ela assim. Então, vamos usar ela aqui agora. Preste atenção. Para x igual a 0. O que quer dizer isso? O cara não comprou nenhum programa extra. Então, eu vou ter R$ 100, que é a mensalidade fixa. E vou ter o quê? Mais o quê? 10 vezes 0. Porque ele não comprou nada. Você sabe, lembra das aulas de quinta e sexta série, que qualquer número vezes 0 é 0. E 100 mais 0 é o quê? É 100.
Então, se o cara não comprou nenhum programa extra, ele não tem nada a ser acrescido, ele vai pagar só 100. Agora vamos lá. Se x for igual a 1, o que quer dizer isso? Quer dizer que o cara comprou, além da mensalidade, ele vai pagar um programa extra. E cada programa, cada canal extra que ele está comprando, vamos supor que seja uma assinatura de TV, ele vai pagar R$ 10 a mais. Como ele comprou um, vai ser 10 vezes 1. E 10 vezes 1 dá quanto? Dá 10. E 100 mais 10 dá quanto? Dá 110. Então ele vai pagar 110. Observe que o x variou, o resultado y também variou. Então vamos lá. Quando o x não variou, o resultado ficou fixo. Então vamos lá agora. Ó. X igual a 2. X igual a 2 quer dizer o seguinte, que além da mensalidade de R$ 100, ele vai pagar duas assinaturas extras de 2 canais. Então, se cada assinatura vale 10, eu vou fazer 2 vezes 10. E 2 vezes 10 dá quanto? Dá 20. E 100 mais 20, ele vai pagar o quê? 120. Então, observe, isso tudinho que eu estou fazendo aqui é só para você observar que o valor de y depende exclusivamente de x. E quando isso acontece, você está trabalhando com uma função. Se esse valor de x aqui mudasse de 0 para 1, de 1 para 2, e esse valor continuasse 100, não era função. Como x está variando e y está variando, então eu estou trabalhando com uma função. Eu espero que isso tenha ficado bem claro na cabeça de vocês. Então agora, para x igual a 3, isso quer dizer que o cara está assinando 3 canais diferentes. Então, além da mensalidade fixa de 100, ele está assinando 3 canais diferentes. Como cada assinatura vale R$ 10, então eu vou multiplicar 3 vezes 10, que dá quanto? 30. E 100 mais 30 dá quanto? Dá 130. Então, ó, a cada valor de x eu tenho um valor único de y. Isso é que quer dizer. Então, ó, é isso aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Ó. A cada valor de x eu tenho um único valor de y. Ou seja, quando x varia, y também varia. Se x variar e y ficar fixo, eu não estou trabalhando com uma função. Isso é que é o conceito de função. Ok? Então, ó, vamos lá. Segunda situação. É bem parecida com a primeira, só que é uma situação diferente. Então, vamos lá. Ó. Paulo é vendedor de assinaturas de revistas e seu salário varia conforme o número de assinaturas que ele vende no mês. Ele recebe um valor fixo de R$ 1.800, mais comissão de R$ 40 por cada assinatura vendida. Então, preste atenção. O salário dele vai depender do número de assinatura de revistas que ele vende. Se ele não vender nenhuma assinatura, que é esse caso aqui, ó, o salário dele vai ser o valor fixo, que é 1.800. Agora, aumentou o número de assinaturas, aumentou o salário dele. Então, o salário dele depende do número de assinaturas, ou seja, o salário dele é f de x ou y, e x é o número de assinaturas. Então, quando o x varia de 0 para 1, de 1 para 2, de 2 para 3, o f de x ou y, que é o salário dele, vai variar também. Então, isso quer dizer que eu estou trabalhando com uma função. Então, esse é o conceito de função. Y varia de acordo com x, ou seja, y depende de x, tá bom? Então, vamos ver os cálculos aqui, ó. A minha função geral que eu vou trabalhar é essa aqui, ou seja, f de x, presta atenção, ó. Esse f de x é a mesma coisa que eu colocar y. Então, mais para frente, quando a gente for se aprofundando
no assunto de função, vocês vão ver que quando é que eu vou usar f de x e quando é que eu vou usar y. Vocês vão notar a diferença. O que eu quero que vocês entendam é que se eu escrever aqui, ó, y igual a 1800 mais 40x, ou se eu escrever f de x igual a 1800 mais 40x, eu estou representando uma função. Tanto faz eu escrever f de x ou y. No final, eu estou representando uma função. Isso é importante vocês entenderem isso também. Então, ó, observe que f de x representa o salário de Paulo. Ó, e x, o número de assinaturas de revista. Então, f de x, que é o salário, depende exclusivamente do número de assinaturas que ele consegue vender no mês, certo? Com essas informações, podemos responder o seguinte, preste atenção. Se Paulo vender 59 assinaturas, quanto será o salário dele? Qual será o salário dele no final do mês? Então, ó, se Paulo vender 59 assinaturas, qual será o salário de Paulo no final do mês? Então, ó, a nossa função é essa aqui, onde f de x é o salário e x é o número de assinaturas. Então, preste atenção aqui agora. Ó. Nesse caso, preste atenção que isso aqui é muito importante, gente, para vocês entenderem. Ó. Vamos substituir x por 59 na função. Então, nós temos aqui, ó, f de x é igual a 1800 mais 40 vezes x, que é essa função aqui. Ó. Então, ó, nós vamos substituir x por 59. Na função onde tiver x, a letra x, eu vou tirar a letra x e vou substituir pelo valor 59. Professor, e o que é esse valor 59? São 59 assinaturas que Paulo vendeu nesse mês. Então, 59 é o número de assinaturas, que é x. Você, certo? Então, na função, onde tiver x, eu vou substituir por 59. Então, aqui, ó, aqui eu tenho x. Então, eu tirei x e coloquei quem? 59, tá aqui, ó. Aqui eu tenho x. Tirei x e coloquei 59. Então, onde tinha x na função, eu substituí pelo número 59. Então, agora nós vamos fazer esse cálculo aqui, ó. 40 vezes 59. Se você fizer esse cálculo, 40 vezes 59 vai dar 2.360. Então, nós temos aqui, ó, 1.800 mais esse cálculo aqui, ó, é esse aqui, ó. Esse cálculo é esse. 40 vezes 59 dá 2.360. E se você somar 1.800 mais 2.360, vai dar o que? Vai dar 4.150. Ou seja, o que quer dizer isso? Por cada assinatura que Paulo vende, ele ganha R$40. Como ele vendeu 59 assinaturas, eu vou multiplicar 59 vezes 40. Então, 59 vezes 40 dá 2.360. 2.360 é a comissão de venda dele. Só que ele tem um salário fixo. E o salário fixo dele é esse aqui, ó, salário fixo, que é 1.800. O que quer dizer salário fixo? Se ele não vender nenhuma assinatura, ele recebe só o salário, que é quanto? 1.800. Mas como ele vendeu 59 assinaturas e cada assinatura vale R$40, eu multiplico 40 vezes 59, que dá 2.360, que é a comissão. E quando eu somo o salário fixo mais a comissão, ele recebeu no final do mês R$4.150, ok? Ou seja,
o salário dele dependeu do número de assinatura. O salário dele é quem? É f de x. E o número de assinaturas? X. Então, f de x depende exclusivamente de x. Ok? Então, ó. Segunda situação. Se o salário no final do mês, Paulo tirou 3.600, ó, presta atenção. Se no final do mês, Paulo tirou 3.600 reais, mês passado ele tirou 4.100 e quanto? 4.150. Esse mês ele tirou 3.600. Ele quer saber quantas assinaturas Paulo vendeu nesse mês. Ó, se o salário dele foi 3.600, quantas assinaturas Paulo vendeu para ter esse salário? Então vamos lá, preste atenção. Agora substituímos f de x por 3.600. Por quê? A gente não viu no exemplo aqui, no exemplo A, que f de x é o salário, ó, f de x é o salário, e x é o número de assinaturas. Ó, f de x é o salário e x é o número de assinaturas. Aqui ele está dizendo que o salário dele, ó, o salário é 3.600. Então, como f de x representa o salário, eu vou tirar f de x e vou colocar o valor que ele tirou no final do mês, que foi quanto? 3.600. Então, tá aqui, ó. F de x é igual a 1.800 mais 40 vezes x, que é a função, tá? Ela aqui, ó, a função. F de x igual a 1.800 mais 40 vezes x. Então, ó, f de x é o salário, e ele está dizendo que o salário foi quanto? 3.600. Então, eu vou tirar f de x e vou colocar o valor, que é quanto? 3.600. Então, agora, ó, conta que a gente vem fazendo sempre. Pelo amor de Deus, tentem prestar atenção. Ó, de um lado fica o que tem letra, do outro lado fica o que não tem letra. Mudou de lado, mudou de sinal. Preste atenção. Nesse lado aqui eu tenho que deixar só 40x. Então eu tenho que pegar esse 1.800 e levar para cá. Só que aqui ele está somando. Ele tem que passar para lá o que? Subtraindo. Então ficou aqui, ó. 3.600 menos 1.800 igual a 40x. Então, ó, se você fizer esse cálculo aqui, ó, 3.600 menos 1.800 vai dar 1.800. Então tá aqui, ó. 1.800 igual a 40x. Você, aqui eu só fiz girar, ó. Coloquei o 40 para cá e coloquei o 1.800 para cá. Aí fiquei com isso aqui, ó. 40x igual a 1.800. Não fiz nada, só fiz girar. Então preste atenção. Esse 40 está multiplicando x. Vai passar para o outro lado fazendo a operação inversa da multiplicação, que é o quê? A divisão. Então, do lado direito, 40 agora está dividindo. Então, eu fiquei com x igual a 1.800 dividido por 40. E se você fizer esse cálculo, você vai encontrar 45. Ou seja, se Paulo teve um salário no final do mês de 3.600, isso quer dizer que ele vendeu 45 assinaturas. Por quê? Se cada assinatura vale 40, para ele conseguir R$ 1.800, ele vai ter que vender 45 assinaturas. Então, isso aqui é o número de assinaturas que ele vendeu no mês, ó. Isso é o número de assinaturas que ele vendeu no mês para ter um salário de R$ 3.600. Ok? Então, ó, não é difícil, gente, é questão de cálculo e vocês têm que prestar atenção, porque função é um assunto que cai muito no Enem. Então, comecem a prestar atenção desde agora, porque o ano que vem
quando vocês estiverem no ensino médio, vocês vão se aprofundar bastante nesse assunto de função. Então, a partir de agora, vocês têm que ter uma base muito boa para quando vocês chegarem no ensino médio, vocês não terem dificuldade, ok? Então, ó, conclusão do assunto de função. Veja bem, vou falar mais um pouquinho para que isso fique bem claro na cabeça de vocês. Só é função se para cada valor de x existe um único valor de y. Então, ó, eu acabei de dizer, tanto faz você colocar, deixa eu mudar aqui a corzinha da caneta para ficar melhor. Ó, tanto faz você colocar f de x como y. Os dois quer dizer função, certo? Os dois estão relacionados à função. Se você colocar f de x, você está trabalhando com função. E se você colocar y, você está trabalhando com função. Mas na frente vocês vão ver quando é que eu uso f de x e quando é que eu uso y. Mas todos dois, se eu colocar f de x igual ou y igual, eu estou me relacionando à função, ok? Então, ó, ou seja, se o valor de x variar, o valor de y também vai variar. Se não acontecer isso, gente, se x for igual a zero, um exemplo, aí y igual a 100, aí x igual a 1, y igual a 100, x igual a 2, y igual a 100. Se isso aqui acontecer, ou seja, o x está variando e o y não está variando, você não está trabalhando com uma função. Não é função. Só vai ser função se quando eu variar x, y também variar. Que fique bem claro isso. Tá certo? Então, ó, vamos fazer um exercício. Preste atenção. Em um estacionamento são cobradas as seguintes tarifas. Pela primeira hora, você paga R$10. Então, você chegou lá de 8 horas da manhã, tirou seu carro até 9 horas, você vai pagar R$10. Agora, se você chegou lá de 8 horas e tirou o seu carro de 10 horas, você vai pagar R$10 da primeira hora e pela segunda hora e as seguintes, cada hora você vai pagar o quê? R$2. Ou seja, se você chegou com seu carro às 8 horas da manhã e você tirou o seu carro às 10, você vai pagar de 8 até 9, R$10. E da segunda hora, ou seja, que é de 9 até 10, você vai pagar mais R$2. Então, você vai pagar R$12 de estacionamento por 2 horas. Então, o que é que ele quer? Se x representa o número de horas que um carro permanece no estacionamento y, e y o valor a ser pago, qual é a lei da função? Então ele quer que você escreva isso. Ó. Y é o valor total que você vai pagar do seu estacionamento. Então ele tem um valor fixo. Que valor fixo é esse? É 10. Então tá aqui. 10 é o valor fixo, que é o valor da primeira hora. Se passar de 1 hora, ele tem um valor que varia, que é quem? É x. E esse valor varia de quanto? De R$2 por cada hora. Então, essa daqui é o que ele está pedindo aqui, ó. Qual a lei da função que fornece y em função de x? É isso aqui, ó. Y está em função de x. Por quê? Presta atenção, vamos lá. Se o cara ficou 1 hora, presta atenção. Se o cara ficou 1 hora, isso quer dizer que x vai ser quanto? Vai ser 0. Que ele só vai pagar
a partir de 2 horas. Se x é 0, isso aqui vai ficar, ó, y igual a 10 mais 2 vezes 0. 2 vezes 0 é 0. 0 mais 10 dá 10. Ele só vai pagar 10 reais. Ou seja, se ele passar 1 hora, ele só vai pagar 10 reais. Se ele ficar 2 horas, o que é que vai acontecer? Ó, 2 horas. Ele vai pagar 10 reais mais o quê? Mais 2 reais que ele ficou 1 hora mais. Então aqui vai ficar o seguinte, ó. Y vai ser igual a 10 reais, que é a hora que ele passou, a primeira hora. E a segunda hora vai ser o quê? Vai ser 2 vezes, quanto é que vale 1 hora? 2. Tá certo? E 2 vezes 2 dá quanto? Dá 4. Ele vai pagar, desculpa gente, aqui é 1 hora, que é a hora, a quantidade de hora que ele ficou a mais. Então, ó, se ele não ficou nem 1 hora, é 0 hora. Se ele ficou 1 hora a mais, aqui é a primeira hora e aqui é a segunda hora. Ele ficou 1 hora a mais. 2 vezes 1, 2. 10 mais 2, 12. Ele vai pagar 12 reais. Se ele ficou 3 horas, é isso que eu quero que vocês entendam. Se ele ficou 3 horas, a primeira hora, ele vai pagar o quê? 10 reais. A segunda hora, ele vai pagar quanto? 2 reais. A terceira hora, ele vai pagar quanto? Mais 2 reais. Por quê? A primeira hora é 10. E da segunda hora em diante, ele vai pagar 2 reais. Então, ele ficou aqui, ó. Y vai ser igual a 10 mais 2, que multiplica a quantidade de horas a mais que ele ficou. Ele ficou quantas horas a mais? 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais 10, 14. E assim sucessivamente, ok? Então, ó, a fórmula, a lei que representa essa função desse exemplo é o quê? Y igual a 10 mais 2x. Por quê? Cada hora a mais vale 2 reais. Tá certo? Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Considere a função f, cuja lei é f de x igual a 4x mais 9. Determine f de 2. Lembra que esse f é f de x? Ó, esse f aqui, ó, é f de x. F de x. Isso quer dizer o seguinte, que na letra A, x vale 2, na letra B, x vale 0 e na letra C, x vale menos 2. Então, na função onde tem x, eu vou substituir por cada valor desse. Então, vamos lá, na letra A. Ó, letra A. A minha função é quem? É f de x igual a 4x mais 9. Então, ó, ele está mandando eu calcular quem? F de 2. Então, no lugar de x, eu vou colocar quem? 2. Então, ó, f de 2 é igual a 4 que multiplica quem aqui, ó? X. Só que x vale quanto? 2. Mais 9. Então, isso quer dizer que f de 2 vai ser igual a 4 vezes 2 dá quanto? Dá 8. E 8 mais 9 dá quanto? Dá 17. Então, ó, f de 2 é igual a 17. Ok? Então, vamos fazer a letra B agora. Letra B, ele está mandando a gente calcular quem? F de 0. Então, a minha função é quem? F de x igual
a 4x mais 9. Então, f de 0, ele está dizendo que o quê? Que x é igual a 0. Então, ó, onde tem x, eu vou colocar quem? 0. Então, isso aqui vai ficar, ó, 4 vezes quem, ó? X. Só que x é quanto? 0. Mais 9. Então, ó, 4 vezes 0 é quanto? É 0. E 0 mais 9 é quanto? 9. Então, ó, f de 0 é igual a 9. E por último, a letra C. Então, ó, a letra C, ele está mandando a gente calcular quem? F de menos 2. Então, isso quer dizer que x é igual a menos 2. Então, ó, a minha função é quem? F de x igual a 4x mais 9. Então, ele está mandando eu calcular quem? F de menos 2. Então, onde tem x, eu vou substituir por menos 2. Então, aqui, ó, x. Vou tirar x e vou colocar quem? Menos 2. Professor, por que menos 2 o senhor colocou entre parênteses? Porque eu vou ter na multiplicação e na divisão eu tenho que fazer a relação de sinal. Se eu tenho que fazer a relação de sinal, então eu vou precisar usar esse parênteses, ok? Mais 9. Então, ó, isso aqui vai ficar o quê? Ó? Essa multiplicação, como é que eu faço? Ó, vou fazer a relação de sinal. Quando não tem nada, é o que? É mais. Então, mais por menos dá menos. 4 vezes 2, 8. Então, preste atenção. Sinal de menos é que eu devo. Então, se eu devo 8 e aqui sinal de mais é que eu tenho. Se eu devo 8 e tenho 9, o que é que vai acontecer? Eu vou pagar os 8 que eu estou devendo e vai me restar quanto? 1. Então, ó, f de menos 2 é igual a 1. Ok, gente? Então, ó, brincando, mas ao mesmo tempo sério, de novo, novamente, outra vez. Esse assunto vai ser muito abordado no Enem, então por isso no ensino médio vai ser muito cobrado de vocês. Então isso é a base. A gente está começando com a base. Então se você for comparar com a casa, se uma casa não tiver base, que a gente chama aqui no Nordeste de sapata, ela vai cair. Então é a mesma coisa. Se vocês não tiverem uma base boa, quando chegar no ensino médio vocês não vão conseguir acompanhar. Então eu peço a vocês que assistam esse vídeo quantas vezes forem necessárias para que vocês entendam o que foi passado hoje, que é o conceito de função. E novamente, de novo, outra vez, só vai ser função se quando eu variar o valor de x, o valor de y variar também. Se eu variar o valor de x e y não variar, continuar constante, eu não estou trabalhando com uma função. Então, que isso fique bem claro na cabeça de vocês, tá certo? Então, gente, por hoje é só. Muito obrigado. Até a próxima aula. Então, eu peço a vocês que se inscrevam no canal. Vocês estão assistindo os vídeos e não estão se inscrevendo no canal. Se inscrevam no canal, isso vai ajudar muito o professor Marcelo a crescer no canal. Ative o sininho para que quando eu postar um vídeo vocês serem avisados. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, vai ajudar muito o professor Marcelo. Façam seus comentários, inclusive as dúvidas de vocês, digite aí nos comentários que assim que eu puder eu respondo todo mundo. E compartilhem o vídeo para que outras pessoas que tenham dúvida no conceito de função possam aprender. Até a próxima aula e fiquem com Deus. Obrigado.